Irmãos, paz do Senhor, o Senhor me direcionou, irmãos, a palavra dele que se encontra em Isaías 58, que a palavra do Senhor diz assim: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Irmãos, aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes, né, o Senhor nos direciona, né, a falar, né, a exortar. E muitas das vezes, irmãos, nós não obedecemos o chamado dele, né? No sentido, irmãos, já não vou lá entregar isso não, porque vai que o Senhor, né, a pessoa não goste, ou não vou permitir que o Senhor me use, né, quando sentimos que o Espírito Santo quer ali desenvolver, né, quer trabalhar, quer crescer em nós, para que a gente venha ser um canal de bênçãos na vida de outras pessoas. E muitas das vezes nós prendemos, né, porque o Espírito está sujeito a nós, né, o Espírito Santo ele não invade ninguém, o Espírito Santo não faz o irmão ou a irmã perder a consciência, né, então vamos, né, quem não tem, peça o discernimento de espírito, né, irmãos? Que ele vai testificar, o Espírito Santo vai testificar no seu coração, né? Mas o Espírito Santo, ele não vai nos deixar inconscientes, né? Nós vamos estar cientes e vamos ter ali um controle, né, irmãos? O Espírito Santo toma a nós, toma, óbvio que toma, mas é nós que damos lugar ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo, irmãos, ele é santo, né? O Espírito Santo, ele é santo, né? Então, tem todas as qualidades e virtudes que podemos imaginar, né? O próprio Deus. Então, ele jamais vai nos tomar a força, né? Ali, de uma forma desrespeitosa, né, irmãos? Que eu quero dizer. Óbvio que ele é Deus, ele pode todas as coisas, né? Se ele tiver que nos tomar ali, né? Ele vai tomar, né, com a soberania dele, mas eu estou falando de uma forma ali de trabalhando em nós, né, porque quando nós deixamos o Espírito Santo nos usar, ele para determinadas vidas, ali ele também está trabalhando a nosso favor, né, mas o que a gente precisa, irmãos, aqui no Isaías 58, se o irmão e a irmã lê tudo, né, a irmã vai ter o quê? O Espírito Santo vai ali testificar o quê? Que aqui em Isaías 58 diz justamente que é isso. Se a gente não fazer a nossa própria vontade, né, mas fazer a vontade de Deus, né, ele vai preencher o nosso ser, né, irmãos? E preenchendo o nosso ser, né, nós sabemos que daí, né, ele trabalha em todas as áreas da nossa vida, né? Nós somos um canal de bênçãos na vida de outras pessoas e o Espírito Santo trabalha na nossa própria vida, né? Quando nós trabalhamos para Deus, ele trabalha por nós, né? Ele toma a nossa causa, né, irmãos? E muitas das vezes, né, irmãos, nós queremos nos esconder, né, quando temos um chamado pro altar, né, um chamado ali de ser instrumento, né, do Senhor, né? Todos nós somos, né? Mas eu falo para um grupo específico de pessoas que têm um chamado para o altar, né? Muitas das vezes, não é todos, mas muitos não queriam esse chamado, né? Muitos, assim, por questões, né, traumáticas, né? Traumas aí do passado, né? Se fecharam, então não gostaria, né, não gosto de me expor, né, não gosto de falar em público, né, há situações assim, né, onde esse vídeo vai chegar a esse determinado grupo de pessoas, aleluia, e o Espírito Santo coloca em meu coração, irmãos, que muitas das vezes não é que nós somos assim, né, fechados, né, muitas das vezes taxados como muito sérios, não é que somos assim, é devido ali a situações da vida, traumas, né, decepções, fomos nos fechando, né, porque o inimigo, né, ele trabalha o quê? Contrário à vontade de Deus sobre nossas vidas, para que a gente o que não venha receber aquilo que o Senhor tem para nós, mas maior, irmãos, é o que está em nós do que está no mundo. Que o Senhor repreenda todo mal em nome de Jesus.
porque quando nós, né, uma vez aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, irmãos, aleluia, a partir dali, né, se é de coração, né, ninguém engana o Senhor, né, de Deus ninguém zomba nem escarnece, né, a chance é dada para todos, né, o sacrifício foi para todos, né, mas, aleluia, para todos que nele crê, né, irmãos, não para aqueles, né, que fingem, né, aqueles que fingem, né, essas pessoas e Deus, né, que a gente venha adorar a Deus em espírito, em verdade, ou seja, em sinceridade, né, falhos, muitas das vezes caímos, mas o Senhor sabe quem tem um coração sincero e quem não tem, né? Ele é o próprio Deus, né? Ele sabe de todas as coisas. Então, irmãos, o Espírito Santo, né? Ele testifica em meu coração, ele confirma em meu coração que ele está trabalhando ao nosso favor, está curando traumas, né? Situações, né, que nos traumatizou desde o ventre, né? Desde quando nós estávamos ainda na barriga da nossa mãe, né? Muitas das vezes o filho, né, sente o que a mãe sente, né, e às vezes carrega feridas da mãe, né, feridas de, às vezes é desprezado pela própria mãe no ventre, né, pelo pai, né, por parentes, etc. A criança sente ali no ventre, né, depois nasce, muitas das vezes numa família atribulada, né, onde o pai é atribulado, a mãe é ferida, atribulada, né, várias situações, né, e a criança ali não cresce num ambiente saudável, né, muitas das vezes ali assistindo coisas que é muito forte para uma criança assistir. Então, existe várias situações, depois, né, que a pessoa chega na fase da juventude, na fase adulta, também passa por decepções, né, então, mas está na palavra do Senhor, né, esse versículo, né, irmãos, que é tão conhecido e fala tão forte em meu coração, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, né, tudo que José passou, todo aquele processo, aleluia, foi uma preparação para o propósito, porque agindo Deus, quem impedirá? Se ele tem um agir na vida do irmão, na vida da irmã, na minha vida, irmãos, ninguém vai impedir, nem mesmo o inferno pode impedir, porque ele é, né? E se ele é, né? E é pela nossa vida, irmãos. Aleluia. O que importa é que adoramos ele em espírito e verdade, em sinceridade, né? Que a gente permaneça ali adorando ele. E aqui na terra é muito importante para que o propósito do Senhor se cumpra na nossa vida, irmãos. Aleluia. A gente ali se manter no centro da vontade dele, né? Para que a gente possa viver tudo o que ele tem, né, segundo o propósito do Senhor em nossas vidas aqui na terra, né? Aleluia. Que aqui a nossa vida é passageira, sim. Aleluia. Mas se a gente ali firme no propósito que o Senhor tem para cada um, nós vivemos todas as promessas, né, irmãos? Aleluia. Todas as promessas que ele tem, né? Até chegar o nosso tempo, né, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Mas se for de qualquer maneira, né, irmãos? Muitas das vezes, né, o Senhor prepara e leva, né? E glória a Deus se não perder a alma, né, irmãos? Porque a pior coisa, né, que pode acontecer é você perder a sua salvação, né? Que o Senhor nos cubra, né, com o sangue do seu Filho Jesus, do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés, porque a fúria do inimigo é grande, né? Então que a gente ali venha ali procurar sempre estar ali no centro da vontade do Senhor, para que a gente possa desfrutar das promessas que Ele tem sobre a vida de cada um de nós aqui na terra também, né, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Porque, né, estamos aqui por uma missão, né? Não, nada é em vão, né? Tudo tem um propósito, né? Jesus tinha sua missão, os discípulos, cada um tinha sua missão, né? E cada ali personagem ali da palavra, né, que o Senhor nos deixou, que né, o Espírito Santo, né, direcionou a esses homens a escrever a palavra ali, aleluia, glória a Deus, tinha sua missão, Moisés tinha sua missão, então que a gente venha cumprir, né, para desfrutar das promessas que o Senhor tem na nossa vida. Então, como está em Isaías 58, né, irmãos, aqui no primeiro versículo, né, que a gente tem sim que muitas das vezes exortar, né, aleluia, e aceitar ser exortado também, né, exortais uns aos outros, está na palavra do Senhor, né, mas eu vou perder a amizade, perca a amizade,
mas faça a vontade do Senhor, né? Eu acredito, irmãos, que eu sou um desses exemplos de pessoas que já perdeu a amizade por falar ali o que o Senhor estava colocando no meu coração, né? E muitas das vezes não entendi porque a pessoa virou as costas para mim. Aleluia, glória a Deus. Mas muitas das vezes, né, nós perdemos sim a amizade, aleluia, por anunciar aquilo que é da vontade de Deus, que perdemos, né? Mas não perdemos a presença do Senhor sobre nossas vidas, né, irmãos? Porque quando fazemos a vontade dele, né, ele ali trabalha por nós. Muitas das vezes, né, nós caímos, mas ele vai lá, nos levanta, nós erramos, muitas das vezes erramos feio, mas o olheiro vai lá, desfaz e refaz novamente. Então, o que importa é que a gente esteja em sinceridade, né? Porque falhar feio, assim como Davi falhou, irmãos. Aleluia, estamos propícios, somos de carne, mas que viemos sempre ter um coração quebrantado, né, de arrependimento para não retornar ao pecado, né, irmãos? As consequências vêm, irmãos, muitas das vezes as consequências são feias. Por isso que o Espírito Santo nos adverte a não ficar caindo no mesmo erro, né? Porque quanto mais sabemos, mais somos cobrados, né? Se sabemos que é errado, por que vamos retornar ao erro, né? Então o Espírito Santo ele nos direciona através da palavra dele. Que os irmãos continuem meditando na palavra, aleluia, grandes coisas estão por vir, aleluia, conforme o irmão aí está trabalhando para Deus, Deus está trabalhando na vida dos irmãos, então vai ter recompensa sim, aleluia, queira o inimigo ou não, gostando, né, o próximo aí que torce o contrário ou não, né, a vontade de Deus vai prevalecer em nossas vidas, para a honra e glória do nome dele, e o irmão e a irmã, né, vai aí, aleluia, dar o seu culto de ação de graças, assim como eu também, eu creio e tomo posse em nome de Jesus. Fique na paz de Jesus, irmãos.